Misturas zeotrópicas. Deixa eu ver que oração. Nossa, 11h30 já. Gente, seguinte. O que nós temos aqui? Qual que é a diferença desses gráficos? Reparem que aqui nós temos pontos de fusão e ponto de ebulição. Aqui nós temos faixa, né? Faixa de fusão, faixa de ebulição. Aqui nós temos a mistura dos dois. Percebam que na mistura eutética, que é uma exceção da mistura comum, tá? Então as misturas deveriam seguir esse padrão, mas foi visto que elas não seguem, nem todas seguem esse padrão. Por exemplo, as misturas eutéticas. Um exemplo de mistura eutética, a mais clássica de todas, o bronze. O bronze é um material, tá? É um metal, uma liga metálica, que é a mistura ali do cobre e do estanho. Foi percebido o seguinte, que eles não seguem esse padrão aqui. Ó. Deveriam seguir? Deveriam, mas não seguiram não. Tá? Então deveriam ser assim, porque é uma mistura, uma substância pura. Eles separadamente, o cobre e o estanho, eles seguem essa regra aqui. Ó. Tá? Eles seguem esse gráfico. Mas quando eu tenho eles misturados ali, eu tenho uma mistura, mas não vai seguir esse padrãozinho aqui, vai seguir um outro padrão. Por quê? Porque foi visto isso, gente. Tá? Foi visto que acontece isso. Então, mistura eutética. O que é uma mistura denominada eutética? É uma mistura que ela tem comportamento intermediário entre a mistura comum e a substância pura. Elas se comportam aqui, ó, como substância pura. E aqui, nesse outro ponto, outra faixa, né, como uma mistura. Certo, pessoas? Eu nem coloquei aqui, gente, porque acho que vocês sabem já, né? Então aqui é sólido, líquido, né? Sólido mais líquido, líquido, tá? Nem coloquei, mas vocês entendem, né? Beleza? Então nós temos aqui a mistura eutética. Exemplo principal aqui, o bronze, né? Que é uma mistura ali, uma união entre o cobre e o estanho. Repetindo, o cobre e o estanho separados tem aquele gráfico ali, que é uma substância pura, né? Olha só, foi visto também o que é uma mistura azeotrópica, tá? Algumas substâncias, o exemplo principal seria água e álcool. Vou colocar assim, água com álcool. Água mais álcool, que é o etanol, tá? Álcool etílico, enfim. Vamos lá. Então, nós temos esse gráfico aqui. Esse gráfico é quando eu tenho a mistura, a união ali da água com o álcool, certinho? Bom, foi visto experimentalmente que ela segue esse padrão aqui. Então, nesse ponto, né, ou nessa faixa, né, no caso, então nós temos aqui um comportamento de uma mistura. E aqui, o comportamento de uma substância pura. Tá? Então, esses gráficos são de comportamentos mesmo, sabe? Então, o comportamento, né, do bronze, que foi denominado mistura eutética, tá? Tem esse comportamento. Então, substância pura aqui, mistura aqui, ó. Tá? Então, ela tem essa inclinação bem pequenininha aqui, igual esse gráfico da mistura comum. E aqui é o contrário. Então, a mistura eutética é o contrário da azeotrópica. Então, se aqui está um patamarzinho retinho, aqui está a inclinação. Nesse outro gráfico, inclinação aqui, patamar aqui, ó, retinho. Fácil aqui, gente? Tranquilíssimo? Fácil, né? Gostoso isso, né? Uma delícia, é maravilhoso. Maravilhoso demais, tá? Próximo tópico ali, próximo tópico vai ser sistema. Vou apagar essa parte, tá? Ah, tem um macete também que... Vou escrever no quadro aqui, ó. Alguns, né, para lembrar, né, da mistura azeotrópica, né? Eles falam essa palavrinha zebu. O que é zebu? Esse Z é de azeotrópica.
Esse Bu é de ebulição. Então, a azeotrópica, ela se comporta como uma pura no ponto de ebulição. Tá? Só para decorar isso aqui, macetinho. Beleza? Então, Zebu. A azeotrópica se comporta como uma pura no ponto de ebulição. Zebu. Nossa, tem várias. Talvez a gente pode pensar ali, água com açúcar, água com sal também. Né? Tem várias misturas. Tá? As exceções são aquelas outras. Né? Deixa eu ver se na apostila tem algumas também. Mas é isso. Tá? Você pode pensar na água com sal, por exemplo. Mas a maioria das misturas se comportam assim, viu? A maioria delas. Pessoas, até que beleza, então? Muito fácil? Fácil. Nossa, que delícia, né, gente? Vamos lá, então. Quarto tópico. Sistema. Sistema heterogêneo e sistema homogêneo. Estou muito rápido, gente? Não? Ou devagar demais? Meu Deus. Quarto tópico. Sistemas. Gente, alguns livros, alguns autores, eles usam esses termos aqui como misturas, tá? Já ouviram falar em misturas homogêneas e heterogêneas? Na verdade, a gente costuma usar mais correto seria usar sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, tá? Não misturas. Vou colocar assim, sistemas heterogêneos e sistemas homogêneos. Beleza? Vou colocar a definição de cada um na frente. Vou colocar 2 ou mais fases. Homogêneos. Uma fase. Certo? Vamos lá então. Galera, como eu falei para vocês, alguns livros, eles colocam como misturas homogêneas e misturas heterogêneas. O termo mais correto é sistemas, tá, gente? Eu não sei porque eles colocam misturas nos livros, né? Mas, enfim. Vamos lá, então. O que é um sistema homogêneo primeiro? Está aqui embaixo. É que tem uma fase só. O mais comum, por exemplo, água com açúcar, água com sal, tá? Então, vamos colocar assim. Se eu observar aqui, um copinho de água. Vamos lá. Água pura. Tá aqui, água pura. Nossa, feio demais. Água pura. Ela é um sistema homogêneo. Por quê? Porque eu vejo uma fase só. Tá? Quando eu pego para dar uma olhada assim na água, eu vejo uma fase só. Estou vendo tudo, né? Uma coisa só. Deixa eu pensar em outra coisa também. Deixa eu ver. Aqui água sozinha, água com sal, por exemplo. Água com sal. Água com sal é um sistema homogêneo. Pode ser heterogêneo? Pode, depende da quantidade. Se eu colocar, por exemplo, muito sal ou muito açúcar. Se eu colocar muito sal ou muito açúcar, ele fica no fundo, não é verdade? Então, se eu conseguir ver 2 fases ou mais, já é um sistema heterogêneo. Tá? Então, água com sal é homogênea até certo ponto. Ok? Se eu colocar muito, fica lá no fundo e vira, né, um sistema heterogêneo aqui. Certinho? Então, sistemas homogêneos, somente uma fase, tá? Uma coisa importante, misturas gasosas, elas sempre vão ser homogêneas. Vamos supor, por exemplo aqui, né? Nós estamos respirando uma mistura de gás oxigênio com nitrogênio, um vapor de água também está em volta, ok? E eu vejo fase aqui, eu não vejo fase nenhuma, tá? Então, misturas gasosas são sistemas homogêneos, ok? Beleza?
Esse aqui também, ó, o bronze. O bronze eu não vejo fase também, é homogêneo, né? Certo, pessoas? Vamos lá então. O que seria um sistema heterogêneo? Tranquilo também esse, né? É quando eu vejo duas ou mais fases, certo? Se eu colocar, por exemplo, areia nesse copo com água, duas fases. Se eu colocar gelo aqui, gelo é água, tá? Mesmo assim eu vejo duas fases, então o sistema é heterogêneo, tá? Então se eu colocar um gelinho aqui, ó, se eu colocar um gelinho, aqui, aqui, é um gelo boia, né? Não pode estar no meio. Vou colocar assim, certo? Pessoas, cuidado, tem gente que fala, nossa, mas gelo é água também. Sim, mas tem duas fases diferentes. Então aqui nós temos o gelo e a água, tendo então o total de duas fases, certo? É muito comum eles perguntarem também quantos componentes e quantas fases nós temos. Componente seria o que eu estou misturando ali. Vamos supor que eu pegue, deixa eu pensar, água e sal, que é o mais comum de todos, né? Então água mais sal é um sistema homogêneo, tranquilo? Certo? Quantos componentes eu tenho? Eu tenho a água e eu tenho o sal. Dois componentes, uma fase só. Nesse caso aqui, ó, sistema heterogêneo, eu tenho gelo e eu tenho a água. Quantas fases? Eu vejo duas, uma sólida e outra líquida, perfeito? E quantos componentes eu tenho? Só tenho água, porque a água é gelo. Gelo é água, né, no caso. Tudo bem, galera? Tranquilo? Certo? Então eles podem perguntar para vocês componentes e fases também. Tá? Uma possibilidade. Certinho? Tranquilo? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu pensar que eu posso... Tá. Tá. Como eu vou saber se essa mistura aqui é uma mistura, né? Essa união, né? Se vai ser um sistema homogêneo ou heterogêneo. Colocou água com sal. Falei para vocês que depende da quantidade, né? Se eu colocar muito sal, ele vira uma mistura, um sistema heterogêneo. Como que eu vou saber? Ele vai colocar assim para você: excesso. Se ele colocar assim água e sal, considere que é mistura homogênea. Se ele colocar água e sal em excesso, é que tem muito sal, além do que está misturado. Água com sal em excesso, sistema heterogêneo. Fácil? Vamos lá então. Aqui. Se eu tiver, deixa eu pensar, um sistema com água mais sal mais açúcar mais areia mais gelo mais, deixa eu pensar aqui. Tá bom já, tá bom. Bom, vamos supor que eu coloquei no mesmo copinho ali água, sal, açúcar, não está em excesso, está misturado então. Água, sal, açúcar, areia e gelo. Primeira pergunta, o sistema ele vai ser homogêneo ou vai ser heterogêneo? Vai ser heterogêneo porque a gente sabe que a água e a areia não se misturam, né? Nem o gelo ali, né? Depois sim, depois se derrete sim, né? Mas quando eu tenho o gelo e a água, né, estão em fases diferentes, certo? Então aqui eu tenho um sistema heterogêneo, de cara a isso. Eles podem perguntar quantas fases e quantos componentes nós temos aqui. Componente seria substâncias, né? Então aqui eu tenho a água, eu tenho sal, eu tenho açúcar, eu tenho areia e eu tenho gelo, que é a água. Então são 4 componentes. Beleza? E se perguntar quantas fases eu tenho, tem que imaginar agora. Vou imaginar aqui. O que mistura no quê? A água e o sal se misturam. Água, sal e açúcar também. Tá? Então isso aqui forma uma fase só. Então se eu colocar só água, sal e açúcar, que não esteja em excesso, eu consigo formar uma fase só. Se eu colocar agora a areia e o gelo, formam mais 2 fases. O gelo fica em cima, a areia fica embaixo. Então, nessa situação aqui que nós temos um sistema heterogêneo, onde eu tenho 3 fases, tá? Uma fase composta por água, sal e açúcar, outra fase por areia, outra fase por gelo. Então, 3 fases. E quantos componentes? 4 componentes. Então, aqui nós temos
água, sal, açúcar, gelo e água de novo. 4 componentes. Certo? Fácil, fácil, fácil. Tá? Então é isso aqui. Certo? Deixa eu ver como é que está ali. Sistema homogêneo, uma fase. Certo. Uhum. Bom, essa parte aqui já finalizamos então. Beleza, pessoas? Tranquilo? Vamos lá então. Vou só para a gente encerrar essa parte. Pela apostila, era isso mesmo. Só para agora a gente exercitar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Vou pegar exercícios do livro aqui, que estão na página 357. Deixa eu fazer com vocês aqui. Página 357. Deixa eu escolher um aqui, vamos ver. Eu ia fazer um, mas deixa eu fazer um não. Tá. Bom, pode ser um mesmo. Mudei de ideia. Exercício 1. Então nós temos aqui. Representa o C e aqui representa o O. Tá. Gente, seguinte, o exercício 1 da página 357, ele dá um espaço como esse, tá? E ele desenha várias moléculas, tá? Ele representou o seguinte, essa bolinha preenchida pelo H, essa bolinha com X no meio pelo carbono, e essa bolinha pelo oxigênio. Faz duas bolinhas aqui, né? Mas essa bolinha é o oxigênio, certo? Bom, vamos analisar então o que nós temos aqui. Bom, considerando então toda essa legenda, a gente pode perceber que esse carinha aqui, ó, por exemplo, esse Mickey, ele é o quê? Ele vai ter um O no meio e vai ter dois Hs. Consequentemente, ele vai ser o H2O. Certo? Então, só interpretando a legenda, o exercício aqui. Então, nós temos o H2O, que é esse Mickey aqui. Nós temos esse, ó. Esse aqui vai ser o quê? Esse aqui vai ser um C no meio e vai ter dois Os em volta desse C. Logo, esse aqui vai ser o CO2. Esse aqui
Aqui nós temos duas bolinhas, né? Então aqui nós temos o O2. Só isso? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Nossa, só maravilha. Enfim, galera, o que ele pergunta? Já fizemos a letra A. Ah, não, letra B. Pera, volta. Cadê o A? A tá aqui. Que estranho, começava do B aqui, que susto. Enfim, galera, o A tá embaixo aqui. A respeito do sistema. Esse sistema aqui, ó, um todo, é uma substância pura ou uma mistura? Olha só o que nós temos. Nós temos a união, então, né, ou a mistura ali, né, enfim, da água com O2 com o CO2, certo? Então, se eu tenho mais de uma substância no mesmo lugar, eu tenho uma mistura. Então, a letra A, a gente pode falar que, pode responder que é uma mistura. A letra B. A letra B, ele pede assim, escreva as fórmulas das substâncias presentes. Já colocamos, né? Então, nós temos o O2, nós temos o H2O e, por último, o CO2. C, escreva a fórmula da substância ou da substância simples, né? Vamos ver quanto a gente tem aqui. H2O é uma substância composta, concordam comigo? Porque eu tenho 2 átomos de H e 1 de oxigênio. O CO2 também é composta, concordam comigo? Porque eu tenho carbono e eu tenho oxigênio. O O2 é uma substância simples, porque eu tenho 2 Os. Então, o C é o... A resposta é O2. Letra D. Escreva as fórmulas das substâncias compostas. É o resto, então. Então, eu tenho o H2O e o CO2. E, qual? Desenhei certinho? 1, 2, 3. Tá certo. A pergunta é, qual é o número total de moléculas? Lembrando que moléculas é o grupinho com átomos, né? Então, isso aqui é uma molécula. Uma molécula, uma molécula, uma molécula, uma molécula. E nessa molécula tem 3 átomos, né? Então, cada grupinho aqui seria uma molécula diferente, certo? Então, se eu contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. Então, moléculas, total de 10, que é a letra E. Letra F. A letra F, ele pergunta qual é o número total de átomos agora, tá? Galera, ele pergunta átomos, não moléculas. Vou ter que contar bolinha por bolinha, então, não grupinhos, tá? Então, grupinho, molécula. Bolinhas seria como os átomos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 átomos. 26 átomos. Certo, pessoas? Não tem muito segredo. Fácil? Exercício número 2. Vamos lá. O 2, ele fala de novo sobre os gráficos de aquecimento e resfriamento também. E eu apaguei eles, né? Mas eu faço de novo aqui rapidinho. Vamos lá. O exercício 2... tá assim. 2. Gráfico 1, que é o gráfico de aquecimento. Colocar 10 aqui. 10, 20,
Desproporcional master aqui, meu Deus do céu. Nossa. Esfriamento. Vocês podem perceber que está bem proporcional aqui, né? Está bem bonitinho. Nossa. Totalmente fora de escala. Galera, é o seguinte, ó. Aqui nós temos dois gráficos. Gráfico de aquecimento e gráfico de esfriamento, tá? Gente, é do mesmo material. Ele não fala... Ah, fala assim, do chumbo. Colocado aqui, ó. Chumbo, do chumbo. Vocês perceberam que eu coloquei o da água para vocês, né? O da água tinha o mesmo comportamento. Então a gente subia aqui, ficava o patamar retinho, depois subia de novo aqui retinho, né? Por quê? Porque o chumbo, assim como a água, é uma substância pura. E aqui nós temos outras temperaturas. Para a água era 0 e 100. Aqui vai ser 328 e 1749, certo? Aqui é de aquecimento, olha só o contrário que eu não tinha feito antes. Resfriamento. Então, esse vai aquecer, temperatura subir, e esse A, temperatura descer. Olha só. Nossa, está chiando aqui? Galera, aqui nós temos... Será que eu estou chiando ou não? Estava chiando antes ou percebi só agora? No microfone, não? Deixa eu ver. Bom, tá certo o microfone, né? Bom, não sei. Enfim, galera, aqui nós temos o gráfico de aquecimento e esfriamento, beleza? Aquecimento igualzinho da água. A água também faz processo de decréscimo, né, de temperatura, enfim, beleza? Perda de calor. E o que a gente tem aqui, galera? O que ele pede aqui, na verdade? Ele pergunta, indique, deixa eu ver aqui, ó. Letra A. Indique durante o aquecimento. Então, esse aqui, ó, primeiro gráfico. A temperatura de fusão desse material. Ele quer saber pelo gráfico qual seria a temperatura de fusão no chumbo. Alguém sabe qual que é? Alguém sabe? Sabe? Não? Dá para bater o olho aqui e identificar aonde está a temperatura de fusão? Dá? Sabe qual que é? Qual que é? Exatamente. Então, essa letra A aqui, a letra A, ele pede para você identificar a temperatura de fusão, que seria 328. 328 graus. Belezinha? Bom, se a temperatura, vou colocar assim, ó, temperatura de fusão. Se a temperatura ou ponto de fusão
é nessa partezinha aqui. Consequentemente, a de ebulição é nesse outro patamar, aqui em cima. Então, nós temos que a temperatura de ebulição é de 1749. Letra C. O estado físico do material aos primeiros 5 minutos. Olha só, vou olhar o tempo aqui agora. Lembrando que aqui é a temperatura e aqui é o tempo. Tempo, então, até 10 segundos ou minutos. Até 10 minutos, vou colocar assim. Até 10 minutos, o material está no estado sólido. Lembra, ó, até aqui é sólido, aqui é sólido mais líquido, aqui é líquido mais vapor e aqui é vapor. Então, até 10 minutos, o material está no estado sólido. E ele pergunta o estado físico do material aos 5 minutos. Nesse ponto aqui, ó, 5 minutos, está sólido, certinho? D, o estado físico aos 15 minutos. Se 10 é aqui, 20 é aqui, 15 está bem no meio, aqui. 15 minutos, né? Aos 15 minutos, qual estado que ele está? No intermediário ali, né? Entre o sólido e entre o líquido. Perfeito? Vou colocar aqui, tá? C vai estar no sólido. Sólido. Aqui vai estar sólido mais líquido. Deixa eu ver aqui, letra E, né? O estado físico aos 30 minutos. 30 minutos está aqui, né? Entre o 20 e o 35. Entre esse tempo, eu tenho o material no estado líquido. Então, a letra D, aliás, letra E, né? Letra E, líquido, né? Líquido. Letra E. Letra F, o estado físico aos 40 minutos. Então, 40, ele está entre o 35 e entre os 50. Entre esses dois tempos aqui, eu tenho o material no estado intermediário ali, né? Entre os dois. Então, posso colocar líquido e vapor. Líquido e vapor. Deixa eu ver o que mais aqui. Letra G. O estado físico aos 55 minutos. Aos 55 minutos, vai estar aqui, ó, depois dos 50. Então, aos 50 minutos, 55 minutos, né? Vai estar no estado de vapor. Certinho aqui, pessoas? Depois ele pede, opa, muito perto. Depois ele pede assim, indique durante o resfriamento. Agora ele quer desse aqui, ó, desse outro gráfico. Indique durante o resfriamento a temperatura de liquefação. Olha só, galera, a gente usa normalmente aqui, ó, esse ponto, ou a temperatura, como fusão, ok? Não está errado falar que essa temperatura também é de fusão e essa aqui é de ebulição, certo? Mas é mais comum quando você tem o resfriamento, quando você está passando aqui do vapor, vou colocar assim, do vapor para o líquido, essa parte aqui, ó. Então, como está resfriando, normalmente eu chamo temperatura de liquefação. Então, tem temperatura de liquefação. Certo, pessoas? Temperatura de liquefação. Ele quer saber essa temperatura, inclusive, né? Ou seja, ele quer saber esse valorzinho aqui, né? 1749. Ele quer saber a temperatura de liquefação, 1749. Tá? Bom, eu estou passando aqui do líquido, eu apaguei aquela parte, né? Líquido pro sólido. Lembra lá, né? Eu tenho o sólido, o líquido e o vapor. Tá? Então, quando eu tenho a transformação do vapor para o líquido, eu tenho liquefação. Quando eu tenho transformação do líquido para o sólido, solidificação. Por isso que muitas vezes
eles colocam esse valor quando é resfriamento de temperatura de solidificação também. Solidificação. Certo? Mas é sempre a mesma, tá? É a mesma. Beleza, pessoas? Então, quando está descendo, resfriando ali, eu só mudo os nomes ali, mas a temperatura vai ser a mesma, tá? Então, eu posso chamar também, né, de ebulição, tá? Mas, geralmente, eles colocam ali liquefação ou solidificação. Beleza aqui, pessoas? Então, a letra A do segundo gráfico, ele pergunta qual a temperatura de liquefação, que é 1749, e de solidificação, que é 328. Pessoas, até que beleza, então? Muito fácil, tranquilíssimo, né? Vamos lá, nós temos 5 minutinhos ainda. Não, 10 minutos, peraí. Meio de 15 que toca o sinal, né? Então nós temos 8 minutos. Vamos lá. Dá tempo aí de fazer uma questão, pelo menos. Vamos lá. O NESP, deixa eu pegar essa aqui então. Essa aqui, não tem como eu... Vou fazer a 4, então, vou pular 3. A 4 é mais interessante. Dá um El. Alguém prestou o El aqui já ou não? Testaram o El? Alguma vez não? Não. Atmosférica. Bem tranquilinha também. Olha a historinha. Um rapaz pediu a sua namorada em casamento, presenteando-a com uma aliança de 18 quilates, ouro 18 quilates. Para comemorar, sabendo que o álcool é prejudicial à saúde, brindaram com água gaseificada com gelo ao ar livre. Aí ele pergunta assim, os sistemas, até escrevi ele aqui, ó, 3 sistemas. Eu tenho um sistema de ouro 18 quilates. Outro sistema ali, tendo água gaseificada com gelo. E aqui o ar atmosférico. Ele pergunta, até ele usa mistura aqui, né? Ele fala assim, você tem não tem o livro ainda, né? Eles até usam assim, mistura homogênea. Como eu falei para vocês, os autores usam também mistura, né, homogênea e heterogênea, mas o mais correto seria sistema mesmo, sabe? Mas aqui está como mistura. Bom, esse sistema aqui, pensa no ouro, o ouro que vocês já viram aí, né? Pensa num anel, uma aliança, enfim. O ouro, ele é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Dá para ver fase num anel de ouro, por exemplo? Não, né? Então, o ouro 18 quilates, a gente pode falar que é um sistema homogêneo. Certo? E agora nós temos ali um segundo sistema, né? Nós temos água gaseificada com gelo. Água gaseificada com gelo. Cara, falei em gelo aqui, água e gelo. Já é um sistema o quê? Homogêneo, né? Homogêneo? Heterogêneo. De propósito.
sistema heterogêneo. E aqui, ar atmosférico, heterogêneo também, né? É? Heterogêneo? Isso, muito bem. Aqui é o sistema homogêneo. Homogêneo. Gente, até aqui tudo bem para vocês? Ficou clara essa parte? Tranquilo? Alguma dúvida? Foi difícil ou foi muito tranquilo? É que a primeira parte é de boas mesmo, né? Mas tem alguma dúvida? Não mesmo? Que maravilha, gente. Galera, a próxima aula a gente vai trabalhar uma coisa bem teórica também, tá? Eu sei que vocês amam cálculo, na parte da química, né? Vocês gostam, né? De cálculo na química, gostoso, né? Eu também gosto muito. Mas olha só, gente, é a parte, uma das mais teóricas da química, que a próxima aula é separação de misturas. Lembram disso? Vocês gostam? Não gostam? Mas tão gostoso, tão delicioso, tá? Então, gente, olha só, essa partezinha aqui, ó, beleza? Então, a próxima aula, separação de misturas, beleza? Tá? Eu sei que vocês adoram também essa parte, né? Química é bom demais, né? Química maravilha, tá? Mas é isso, gente. Ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo? Gente, ó, dispensar vocês eu não posso, mas tem 3 minutinhos ainda, tá? Beleza? Então, eu vou apagar o quadro ali. Para quem está em casa, valeu, gente. Até a próxima aula. Próxima aula é segunda-feira que vem. E é isso, galera.